Livro de Ageu, capítulo 1. E começamos hoje do verso 1 ao verso 5. Deu tempo de achar? Ageu, capítulo 1, verso 1 a 5, palavra que diz: No segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz: Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: Considerai o vosso passado. Vamos orar mais uma vez? Bondoso Deus, nós estamos diante da Tua palavra. Essa palavra, ó Deus, que é viva e eficaz. Essa palavra que é voz do Senhor para nós. Essa palavra que é inspirada pelo Teu Espírito, que é útil para nós, que nos molda, que nos trabalha. Ó Deus, nós precisamos ouvir a Tua voz nessa noite. Carecemos, ó Deus, da direção que vem do alto. Carecemos, Senhor amado, da instrução que vem do Teu Espírito. Assim clamamos, ó Deus, que nesse momento o Senhor fale ao nosso coração. Que nesse momento o Senhor fale conosco de maneira preciosa, rica, poderosa. De modo que saiamos daqui cheios dessa palavra e desejosos de viver a vida conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade, conforme o Teu agrado. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Lendo um texto durante a semana, texto bíblico, voltei a um dos versículos e a um dos trechos que mais me desperta uma curiosidade maior. No primeiro livro das Crônicas, no capítulo 12, nós encontramos o texto que nos fala sobre o exército de Davi. E ali nós temos aqueles que compunham aquele exército. Nos lembramos rapidamente, por exemplo, dos gaditas. Aqueles que o texto sagrado nos diz que eram homens valentes, fortes, que atravessavam o Jordão na cheia, com escudo em uma das mãos, espada na outra, e guerreavam. Mas há um grupo desses do exército de Davi que gera em mim uma curiosidade ainda maior. O texto sagrado diz, em 1 Crônicas 12:32, acerca dos filhos de Issacar. E o texto diz assim: Dos filhos de Issacar, conhecedores da época, para saberem o que Israel deveria fazer, 200 chefes, e todos os seus irmãos sob as suas ordens. Os filhos de Issacar não entram para o exército de Davi porque eram fortes. Não entram para o exército de Davi porque sabiam fazer espada. Não entram para o exército de Davi porque sabiam acertar um inimigo a quilômetros de distância. Os filhos de Issacar entram para o exército de Davi pelo seu discernimento. Eles são o grupo da inteligência do exército. Eles são aqueles que deveriam estudar os tempos, que deveriam conhecer as circunstâncias, que deveriam entender o mundo e ter sabedoria para agir nas diferentes situações. Nós estamos falando, portanto, de discernimento. Homens que eram reconhecidos pelo seu discernimento. E esse primeiro trecho, irmãos, do livro de Ageu, deve nos levar a uma reflexão sobre o discernimento. Eu disse que o tema geral dessa série é chamados à reconstrução. E o discernimento é uma ferramenta indispensável da parte de Deus para o seu povo buscar a reconstrução. Discernimento é ferramenta fundamental para que nós possamos vivenciar a reconstrução. Veja bem,
O livro, como eu já demonstrei semana passada, acontece num contexto pós-exílico. O povo havia voltado do cativeiro babilônico. Já havia 16 anos que o templo havia iniciado as suas obras, mas obras essas que estavam paradas nesse período de 16 anos. O povo, portanto, começou a cuidar da própria vida, resolver os próprios problemas e começou a mergulhar num egoísmo profundo, invertendo prioridades, deixando Deus em segundo plano. Deus levanta o profeta para alertar esse povo. Deus levanta o profeta para despertar esse povo. E no fim das contas, irmãos, despertar esse povo, em primeiro lugar, a recobrarem o discernimento. Muita coisa estava acontecendo. O texto começa a declarar, a partir do versículo 6, depois do versículo 9 ao 11 do capítulo 1, que tudo estava dando errado. Olha, vocês plantam muito, colhem pouco, bebem, mas não se saciam, comem, mas não se fartam, se vestem e não se aquecem. Gente, está tudo dando errado. E vocês não percebem que está tudo dando errado. Vocês não se dão conta que as coisas não estão sendo como deveriam ser. Que as coisas não estão saindo como originalmente planejado. Ninguém planta muito para colher pouco. Ninguém se veste para continuar passando frio. Ninguém come para continuar com fome. As coisas saíram do trilho, saíram do eixo. Mas o povo não entendia. E por que o povo não entendia? O povo não entendia continuamente porque lhes faltava discernimento. Porque eles haviam perdido isso em algum momento da sua caminhada. Portanto, era fundamental que o povo de Deus, nesse contexto, recobrasse o discernimento. Mas discernimento pode ser uma palavra muito vaga para nós. Por isso é importante definir. E eu gosto da definição que o Tim Challies diz no seu livro sobre discernimento espiritual. E ele diz que discernimento é a habilidade de entender e aplicar a palavra de Deus com o propósito de separar a verdade do erro, o certo do errado. Discernimento, portanto, tem a ver com entendimento bem aplicado da verdade de Deus. Discernimento tem a ver com perceber as coisas dando errado e saber por que elas estão dando errado. Aplicar a palavra de Deus ao certo e viver o certo do jeito que Deus planejou. E assim, irmãos, a grande pergunta que precisa surgir diante de nós agora é: como nós podemos recobrar o discernimento? Como nós podemos voltar a viver com discernimento? Porque temo, sinceramente, que esse não seja um problema apenas do contexto de Ageu, esse seja um problema nosso. Temo, sinceramente, irmãos, que nós tenhamos perdido o nosso discernimento, ou boa parte dele. Mas como nós podemos recobrá-lo? Como nós podemos voltar a crescer nesse discernimento e usá-lo de maneira sábia para a glória de Deus e louvor do seu nome? Há aqui pelo menos 4 direções do texto. Em primeiro lugar, para que nós possamos recobrar o discernimento, nós precisamos valorizar o culto e a congregação dos santos, a comunhão do povo de Deus. Olha o versículo 1. No 2º ano do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês. Ageu é um profeta diferente da grande maioria, porque Ageu é muito preciso em colocar data nas suas mensagens. Os outros profetas, a grande maioria deles, nós precisamos fazer uma série de pesquisas extra-bíblicas para entender em que momento eles se situam. Ageu não. Ageu facilita a nossa vida. Ageu fala em que dia, em que mês ele está falando ao povo. Mas preste muita atenção. Quando Ageu começa a falar ao povo? O texto sagrado diz que é no 6º mês. Mas no 1º dia do mês. Sabe o que era o 1º dia do mês? Dia da lua nova. Dia da lua nova era um dia de ajuntamento santo. Dia da lua nova, 1º dia do mês, era um dia de congregação do povo de Deus. Era dia de ajuntamento do povo de Deus. Funcionava como um sábado, no contexto do Antigo Testamento.
um dia de adoração, um dia de culto. Era o dia em que naturalmente o povo de Deus estaria reunido para cultuar, para prestar louvor ao Senhor, para oferecer sacrifícios ao Senhor. O que Deus faz? Nesse dia em que está todo mundo junto, nesse dia em que a congregação dos santos está reunida, nesse dia em que o povo de Deus está ajuntado para adorar a Deus, Deus desperta o profeta e fala: Ageu, vai falar ao meu povo o que eu tenho para dizer a eles. Vai liderar o meu povo na busca pelo discernimento. Fala ao meu povo nesse dia, porque é o dia que o povo tem que ouvir, é o dia que o povo está reunido para ouvir. Irmãos, um dos nossos grandes problemas se dá na nossa espiritualidade fraca, no nosso discernimento que se esvai, justamente porque nós não temos valorizado o culto público como deveríamos valorizar. Porque nós não temos colocado a adoração comunitária como algo que é prioridade para a nossa vida. Porque nós não temos entendido e vivido, portanto, e praticado, portanto, a adoração com os nossos irmãos como algo que deveria ser o grande prazer da nossa semana. E às vezes é lamentável que ao invés de ser o grande prazer da semana, é quase que o grande desespero da semana chegar a hora do culto. Porque para muitos chegar a hora do culto é: ai meu Deus do céu, segunda-feira está aí. Tem que acordar cedo amanhã, tem que trabalhar, eu não aguento mais, a semana passou rápido demais. E aí a gente perde o que é de mais importante. E aí a gente deixa de perceber o valor naquilo que é fundamental para a nossa caminhada de fé. Naquilo que é fundamental, irmãos, para a nossa experiência de fé. O autor da carta aos Hebreus, como vimos 2 semanas atrás, já exortava ao povo naquele contexto: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Culto comunitário é a oportunidade de comunhão plena. Culto comunitário é a oportunidade de cantar junto, é a oportunidade de orar junto, é a oportunidade de chorar junto, é a oportunidade de se alegrar junto. Mas, irmãos, um dos nossos problemas é que nós vimos para o culto, nós nos achegamos aqui, como se aqui fosse um clube, como se fosse um balcão de serviços. E nós vimos aqui, nos servimos do que nos agrada, esquecemos de quem está do nosso lado, esquecemos da Santa Comunhão, esquecemos do povo de Deus reunido, e parece que é só para mim o culto, e a adoração é só para mim, a música é só para mim. Nós perdemos o foco. Nós perdemos aquilo que é essencial. Nós perdemos aquilo que é fundamental. E há muitos que vivem a sua vida cristã e a sua fé de maneira entristecida, amargurada, porque têm vivido somente para si. E fazem do culto comunitário o seu momento particular. Isso não é o seu momento, é o nosso. É comunidade. Tim Chester escreveu um livro sobre o nosso relacionamento com a Santíssima Trindade. E nesse livro ele diz assim: faça comigo este exercício intelectual. Pense nos cristãos que você conhece e que são os mais preocupados com as suas próprias necessidades e desejos. E pense nos cristãos que você conhece e que são infelizes. Suspeito que você encontrará uma grande sobreposição nas duas listas. Agora, enumere os cristãos que você conhece e que pensam sobretudo nos outros. Suspeito que você descobrirá serem eles os cristãos mais felizes que você conhece. É contraintuitivo, eu sei, mas quanto mais você negar a si mesmo para amar os outros, mais alegria você experimentará. O culto comunitário é uma oportunidade que Deus nos está dando para isso. Ah, pastor, mas a gente vem no culto e aí fica um fulano observando a gente. A gente vem no culto e aí todo mundo fica olhando esquisito para a gente, como se a gente fosse um ET. A gente vem para o culto e aí a gente entra e vê um ou outro cochichando, e estão falando da gente. Entenda uma coisa.
Isso aqui não é perfeito. Onde tem gente tem problema. Onde tem gente tem falha. Onde tem gente tem defeito. Só que a gente está aqui por algo maior. A gente está desfrutando da comunhão, se esforçando por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, que é o que o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, em Efésios capítulo 4. Nós vamos aprender nessa vida comunitária a passar por cima dessas dificuldades, a superar essas limitações que o nosso próprio coração tem nos imposto continuamente. Às vezes, a igreja, enquanto instituição, parece insuportável. E na cabeça de alguns faz muito sentido se desligar da instituição. Na cabeça de alguns faz muito sentido se isolar da instituição e viver uma vida cristã do seu jeito, do seu prazer, do seu gosto, e extrai da Escritura aquilo que lhe é mais confortável. E aí Kevin DeYoung, falando sobre igreja, responde a essa justificativa dizendo: sem igreja institucional, talvez haja menos coisas a criticar em relação à fé cristã, mas também haveria mais de uma noiva invisível a amar e menos de um Cristo visível a ver. Deus usou o dia da adoração comunitária do povo dele para levar o povo a começar a crescer em discernimento de novo. Esse dia de adoração comunitária era importante, era fundamental, não apenas porque o povo estava junto, mas porque algo mais acontecia no dia da adoração. A palavra era dita. Deus fala com o seu povo. Deus instrui o seu povo. Deus nutre o seu povo. Deus orienta o seu povo. Deus exorta o seu povo. Deus admoesta o seu povo pela sua santa palavra. Como? Quando? Onde? Ordinariamente pela congregação e na congregação dos santos. E, irmãos, sem palavra a gente perece. Sem direção de Deus a gente fica pelo caminho. Sem o norte que vem do alto, que vem do Senhor, nós não sabemos nem o que fazer. A palavra reafirma isso continuamente. O profeta Oséias diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. O livro de Provérbios declara, em Provérbios 29:18, não havendo profecia, o povo se corrompe. O Novo Testamento nos relembra, quando Paulo escreve a Timóteo, na segunda carta, capítulo 3, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Irmãos, nós carecemos da palavra, desesperadamente. E Deus estabeleceu que na congregação dos santos, no culto, a palavra fosse lida, a palavra fosse pregada. Negligenciar, portanto, a congregação é negligenciar a palavra. É negligenciar o ouvir a palavra. É negligenciar a comunidade da fé em torno da palavra de Deus, em torno das Escrituras Sagradas. Então, ser igreja se resume a isso? Ser igreja se resume a vir para o culto e ouvir Bíblia? Não, certamente que não. Mas certamente, igreja não é menos que isso. Certamente, ser povo de Deus não é menos do que vir ao culto, do que estar em comunhão com seus irmãos, do que ouvir atentamente a palavra do Senhor. Então, em primeiro lugar, para que possamos recobrar discernimento na nossa vida, precisamos valorizar o culto. Precisamos valorizar a congregação, a comunhão dos santos, porque ali a palavra de Deus está. Em segundo lugar, para recobrarmos o discernimento, irmãos, nós precisamos parar de nos desculpar. Precisamos parar de arrumar justificativas. Precisamos parar de arrumar argumentos para os nossos maus caminhos. Olha o versículo 2. Assim fala o Senhor dos Exércitos: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Perceba uma coisa, o texto sagrado não está dizendo que o povo virou para Deus e falou assim: Senhor, nós nunca vamos reedificar o templo. Porque a desculpa
sempre esfarrapada que é, nunca é tão incisiva. Não, Senhor, não veio ainda o tempo. Só que isso já tem 16 anos. 16 anos dizendo, ainda não é hora. 16 anos insistindo, ainda não chegou o momento. 16 anos vivendo a própria vida, construindo as casas extraordinárias que haviam construído para si. 16 anos insistindo na mesma tese, ainda não é o tempo. Deixa eu te fazer uma pergunta, só para te incomodar um pouquinho. Por que você não veio hoje de manhã, caso você não tenha vindo? Ah, pastor, estava viajando. Bênção. Por que você não veio domingo passado? Estava viajando também. Você estava na estrada na hora do culto? Pode ser. Mas pode ser que não. No lugar para onde você foi tinha igreja? Não sei. E sabe por que não sabe? Porque não se interessou. Sabe por que não sabe? Porque cultuar não era prioridade para você. Porque a adoração comunitária não era mais importante para você. Porque se fosse, você tinha se importado em procurar uma igreja bíblica, ainda que não fosse a sua, mas que você encontrasse uma igreja bíblica para adorar com irmãos, que você nem sabe quem são, mas que são seus irmãos pelo sangue de Jesus. Mas a gente prefere arrumar desculpa. A gente prefere dar uma resposta. A gente prefere dar um jeitinho. E a gente não se limita às desculpas só nisso. A gente começa a dar desculpa para tudo. Ah, por que você não é dizimista? Por que você não é um ofertante generoso? Ah, não, mas porque eu não creio que o dízimo seja do Novo Testamento. E aí o sujeito vira um teólogo de primeira. Só que ele não entendeu o fundamento do dízimo, dessa 10ª parte ser consagrada ao Senhor, que é Deus refreando a nossa avareza. Porque Deus conhece o nosso coração e sabe que a gente é avarento. Sabe que a gente é mesquinho. E Ele estabelece no Antigo Testamento como lei. Só que o Novo Testamento, uma época em que muitos gostam de enfatizar, é graça. É graça, é verdade. Só que nessa época de graça, o que nós vemos são discípulos de Jesus entregando tudo. O que nós vemos são discípulos de Jesus dando muito mais do que apenas a 10ª parte daquilo que continuamente recebem. Dízimo é nivelar por baixo. É o mínimo do mínimo que Deus nos chama a fazer. Mas aí a gente começa a argumentar, não, mas se eu der vai faltar. E aí a gente desconfia da provisão do Senhor. E aí a gente desconfia do cuidado do Senhor para conosco. E aí a gente desconfia da providência do Senhor para conosco. Outras tantas vezes, damos desculpas para não levar Deus a sério na vida. E muita gente está nesse quase compromisso, sabe? Nessa visita esporádica, nesse frequentar oscilante a igreja, a comunidade. E ele está com um pé ali, mas não quer se comprometer de vez, não quer se assumir crente de vez, povo de Deus, filho de Deus. Ou quer, mas do seu jeito. Quer, segundo as suas vontades, e aí arruma um monte de desculpa. Não, mas eu não tenho tempo agora, eu não consigo agora, aí o problema é com a minha família, o problema é com não sei mais o quê. Deixa eu te contar uma história. Fui pastor de um rapaz lá em Martins Soares. A esposa dele se converteu primeiro. E ela se preparou para ser batizada. E quando chegou o dia dela ser batizada, ela falou, pastor, podia esperar um pouquinho? Eu falei, por quê? Porque o meu marido, que era tão relutante, está começando a ouvir e a crer. E eu queria que de fato ele se convertesse. Eu não estou presa a isso. Mas eu queria ver até onde isso vai. Eu falei, beleza. E o marido dela creu. E o marido dela se converteu, por obra do Espírito. Aquele sujeito, que hoje é um diácono abençoadíssimo lá, enfrentou oposição dentro de casa ao extremo. Não com a sua esposa, mas com seus pais. Enfrentou oposição
a ponto de, nos primeiros meses, seus pais não falarem com ele. Mas ele entendeu que havia um compromisso maior a assumir. Ele não ficou dando desculpa. Ele não ficou argumentando. Não, quando meus pais aceitarem. Não, quando eles acharem que convém. Não, quando achar que está tudo bem. Ele entendeu que confessar Jesus diante dos homens era indispensável a ele, a sua caminhada de fé. Irmãos, quantas e quantas vezes nós temos negligenciado tudo que tem a ver com o Senhor. Quantas e quantas vezes nós temos tentado argumentar, melhor dizendo, diante de Deus. Como se Deus fosse aceitar pacificamente as nossas desculpas. Um exemplo bíblico, só para ilustrar. E eu provavelmente já citei isso aqui, mas vou citar de novo, não tem problema não. Êxodo capítulo 32 narra uma história que é uma das emblemáticas do Antigo Testamento. Moisés está no monte, recebendo de Deus instruções sobre o tabernáculo. E aí, Moisés está ouvindo a palavra, está ouvindo o que Deus quer, está ouvindo as instruções detalhadas de Deus. E cai no arraial, cá embaixo. O povo chega para Arão, sacerdote. Arão, nós não sabemos o que vai dar com Moisés. Moisés saiu para lá, não volta, não dá sinal de vida, nós não sabemos o que aconteceu com ele. Arão, faça deuses para nós, para que nos guiem, para que nos liderem. Diz o texto sagrado que Arão pede ao povo para que traga ouro. Arão joga o ouro no fogo, derrete o ouro. Diz o texto sagrado que Arão burila o ouro, ele molda o ouro detalhadamente e cria deuses para o povo, faz um bezerro de ouro. Nesse momento, Êxodo 32, versículo 7, o próprio Deus vira para Moisés e fala: desce porque o povo se corrompeu. Desce porque deu ruim lá embaixo. Desce porque esse povo é mau, esse povo é perverso. Literalmente, o texto sagrado diz assim: vai e desce, porque o teu povo, que fizeste sair do Egito, se corrompeu e depressa se desviou do caminho que lhe havia ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou e lhe sacrificou e disse: são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Moisés e Josué, seu braço direito, descem rápido. Josué para por um momento e fala: ei, está tendo grito de guerra no arraial. Moisés para e fala: não é grito nem do vencedor nem do vencido. É grito de festa. É grito de celebração. E aí o texto segue. Quando ele chega, ele vê aquela festa ao redor do bezerro de ouro, dos deuses falsos. Povo adorando, sacrificando, oferecendo holocausto. Ele vai confrontar aquele que deveria ter cuidado do povo, Arão. E aí diz o texto que Moisés confronta Arão. E a palavra diz assim: pois me disseram, diz Arão, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe terá acontecido. Então eu lhes disse: quem tem ouro, tire-o. Deram-mo e eu lancei no fogo e saiu esse bezerro. Ô gente, Arão tem uma cara de pau fora do normal. Porque eu nunca vi um negócio desse. Pega aquela montanhazinha de ouro, joga num fogo, bezerro! Arão dá uma desculpa para tentar se livrar com Moisés. Não, Moisés, não é comigo, o problema não é meu. O povo pediu, eu fiz o que eles pediram. Mas o bezerro saiu sozinho do fogo. Mentira! Mentira, porque o texto diz que Arão derreteu e burilou o bezerro, moldou. Mas ele insiste na desculpa esfarrapada. Insiste em tentar falar um negócio como se Deus fosse aceitar. Deixa eu te contar um segredo: Deus não aceitou. Deus não aceitou essa desculpa fajuta de Arão. O povo morreu. Moisés convoca o povo e fala: quem é do Senhor, vem cá. Passa a espada na turma. 3.000 homens morreram naquele dia. 3.000. Porque se curvaram a um falso Deus. Porque buscaram um falso Deus. Qual é a sua
desculpa. Seja ela qual for, abandone. Porque ela é inútil diante de Deus. Seja ela qual for, deixa ela de lado. Porque Deus não está satisfeito com essa justificativa sem fim. Para recobrar discernimento, abandone as desculpas. Terceiro, para recobrar discernimento, viva por algo maior do que as coisas dessa vida. Olha o versículo 4 do texto. Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Irmãos, os nossos desejos, planos, projetos, os anseios do nosso coração são limitados. Aquilo que nós ansiamos, desejamos, planejamos tanto, muitas vezes fica por aqui mesmo. Acontece, se realiza e passa, e cai, e se desfaz na nossa mão. Onde, portanto, precisa estar o nosso coração no meio disso tudo? Nosso coração precisa estar naquilo que é permanente. Nosso coração, antes de tudo, precisa estar naquilo que tem durabilidade. Nosso coração precisa estar naquilo que é eterno. E aí eu me lembro das palavras do Senhor Jesus, Mateus capítulo 6. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Note uma coisa no texto. Deus nunca disse que o povo nunca poderia ter casas boas. Deus não está condenando isso. Em momento algum no texto, nós vamos encontrar Deus revoltado porque a casa do povo é boa. Nós vamos encontrar Deus irado com o povo porque eles preferiram priorizar a própria casa boa ao invés de priorizar o templo do Senhor. É esse o problema. O problema não é ter uma casa de luxo. O problema é deixar Deus em segundo plano. O problema é tirar o Senhor da conversa. O problema é fazer do Senhor aquele que ocupa o segundo, o terceiro, o 10º lugar na nossa escala de prioridades. É esse o cerne da questão. Deus está, assim, chamando o povo à mudança, despertando eles para o seguinte: o que vale mais? O que importa mais? Vocês construírem as casas extraordinárias de vocês, que podem ser destruídas assim, no primeiro inimigo, ou reedificarem a minha habitação, que é símbolo da minha presença no meio de vocês? O que vale mais? Vale mais morar numa casa de luxo sem a presença de Deus? Ou morar numa casa mais ou menos com Deus presente? O chamado, portanto, é para viver por algo maior. Existem, irmãos, diversas coisas que são boas, mas no tempo certo. Coisas que são bênção de Deus para a vida, mas precisam ser desfrutadas da maneira certa, dentro do molde certo. Ser desfrutadas dentro do plano de Deus. Sexo é uma bênção, mas Deus estabeleceu que ele fosse desfrutado dentro do casamento. Então você pode usar uma bênção como uma maldição se usada da maneira errada. Ter dinheiro é uma bênção, mas se você permitir que o dinheiro domine seu coração, se assenhoreie sobre você, se torne dono da sua vida, ele é uma maldição. Mudar de cidade pode ser uma bênção. Mas se você vai para um lugar onde você não tem nenhuma comunidade de fé para se engajar, isso pode ser trágico. Isso pode ser uma tragédia na sua vida espiritual. Eu tenho ouvido alguns pastores e concordo com o que têm dito. Antes de um crente se mudar de cidade, ele não tem que ver apartamento, ele não tem que ver escola para os filhos, ele tem que ver se tem igreja. Ele tem que ver se tem um lugar onde ele vai continuar sendo alimentado espiritualmente, onde ele vai continuar tendo comunhão com os irmãos, onde ele vai continuar desfrutando dos elementos da ceia do Senhor, onde ele vai continuar vendo os sacramentos sendo ministrados corretamente, onde ele vai poder ser pastoreado. Só que nós invertemos os nossos valores.
Nós invertemos aquilo que é mais importante. E aí a gente começa a pensar em carreira, a gente começa a pensar em projeção, em riqueza, em ganho. E Deus, se der tempo, antes de eu morrer, eu resolvo a minha vida com Ele. Irmãos, um dos nossos grandes problemas, no fim das contas, é que a gente é tão voltado para o nosso umbigo, a gente é tão voltado para a nossa vontade, para o nosso prazer, que a gente se esquece de contemplar a beleza maior de viver por causa de Jesus. Entenda, construir uma casa é bom, mas não é tudo. Se engajar pelo reino do Senhor é algo maior. Dormir um pouco a mais no domingo é bom. Vou te enganar não, é gostoso. Mas se esforçar para acordar cedo, para aprender a palavra do Senhor, é algo maior. Esticar o seu domingo à tarde, num sítio, num clube, é bom. Mas priorizar o culto, priorizar a adoração, é algo maior. Estudar para passar num concurso, bom. 12 horas por dia de estudo, 14 horas por dia de estudo, é bom. Mas se isso está custando o seu momento devocional, é maldição, é tragédia. Se esforçar para entrar numa boa faculdade, é bom. Mas se isso está tirando você da vontade de Deus, está tirando você da comunhão com Deus, que Deus feche as portas das faculdades para você. Nós precisamos aprender a viver por aquilo que é melhor. E aquilo que é melhor tem a ver com o nosso Senhor. Por fim, nós podemos e devemos recobrar o discernimento. Em primeiro lugar, precisamos valorizar o culto, a congregação e a palavra. Em segundo lugar, precisamos parar de nos desculpar. Terceiro, nós precisamos viver por algo maior. E por fim, nós precisamos avaliar seriamente a nossa vida. Olha o versículo 5 do texto. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Herbert Wolff diz que, numa tradução bem literal desse texto, o que nós temos aqui é: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Coloque o seu coração naquilo que você tem vivido. Coloque o seu coração voltado para Deus, no crivo daquilo que você tem vivido. Como uma lente para enxergar a sua própria vida. Está tudo bem? O foco está no lugar certo? Os desejos estão governados por aquele que deve governá-los? As paixões estão sujeitas ao Senhor da nossa vida? O nosso foco, portanto, está naquele em que deve estar. O que tem, irmãos, capturado o nosso pensamento? O que tem cativado a nossa alma? O que tem nos motivado a levantar todo dia de manhã? O que tem nos motivado a viver? O que tem nos motivado a fazer o que a gente faz? Falar o que a gente fala? Pensar o que a gente pensa? O povo de Deus, no contexto de Ageu, era motivado apenas pelos próprios desejos. Motivado apenas pelos próprios prazeres. E numa avaliação sincera da própria vida, Deus não estava ali. Deus não estava ali. Porque eles não estavam se importando com Ele. Perceba que há aqui no texto uma expressão diferente da que Deus usa na maioria das vezes. Deus está tão insatisfeito com o povo, que ao invés de chamá-lo de meu povo, como comumente faz, no início do texto, no versículo 2, ele diz, este povo. Geralmente, Deus olha para o povo dele na antiga aliança e relembra, ainda que o povo esteja afundado no pecado, Deus olha para o povo e diz, é o meu povo. Só que aqui, Deus está tão insatisfeito, que olha para o povo e diz, este povo. Avalie a sua vida. Pondere isso seriamente no seu coração. Matthew Henry, um puritano do passado, dizia que nós precisamos observar
que cabe grandemente a cada um de nós considerar nossos caminhos e aplicar nossos corações aos nossos caminhos. Pensar nos nossos caminhos, esquadrinhar nossos caminhos, provar nossos caminhos, ponderar a vereda dos nossos pés. Aplicar nossas mentes com toda a seriedade ao dever grande e necessário do autoexame. E aqui eu quero concluir te lembrando de uma coisa. Você pode seguir tudo isso que eu falei, mas se for sem Cristo, não resolve nada. Se você parar de dar desculpas, avaliar sua vida, fizer tudo isso sem Jesus, você pode se tornar um legalista. Você pode se tornar alguém que acha que é melhor do que os outros, que se acha espiritualmente superior. E não é essa a proposta da Escritura para mim e para você. Você precisa de Jesus. Você precisa de Jesus porque é nele a quem todo o pensamento deve ser levado cativo. É a obediência dele. Você precisa de Jesus porque eu e você fomos chamados a termos a mente de Cristo. Nós precisamos de Jesus porque, afinal, irmãos, nós precisamos ter a vida de Cristo fluindo em nós. Nós precisamos de Jesus porque é Ele a quem nós devemos continuamente imitar. Nós precisamos de Jesus, irmãos amados, porque Ele é quem morreu, quem se entregou, quem abriu mão da própria vontade de preservar a própria vida, dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, e sim como Tu queres. Precisamos dEle porque Ele abriu mão da própria vida, fez a vontade soberana do Pai, e porque fez a vontade soberana do Pai, nós estamos aqui hoje e podemos crer nele, podemos depositar toda a nossa vida aos pés dele e podemos recobrar o discernimento para viver integralmente para a glória dele. Tem aquele cântico que a gente canta o refrão que sem Jesus não dá. E é isso mesmo. Não dá para viver, não dá para ser feliz, não dá para se salvar. Sem Jesus não dá. Sem Jesus não dá para recobrar discernimento. Sem Jesus não dá para restaurar nada. Mas eu te convido a confiar em Jesus. Aquele que é o restaurador por excelência. Aquele que reconstrói o templo do nosso coração em escombros, do jeito de Deus. E que reconstruindo a nossa vida com Deus, nos leva a ter discernimento para dia a dia avaliarmos seriamente a nossa caminhada com o Senhor. Confie em Jesus, se entregue a Jesus e viva a restauração que Jesus pode te dar. Amém? Vamos orar. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Senhor, te agradecemos porque a verdade da Tua palavra nos confronta nessa hora. Essa verdade, ó Deus, que chama-nos a viver para o Senhor, a viver com discernimento, Deus, aplicando a Tua palavra, a Tua verdade a tudo na nossa vida. Reconhecemos, Pai, que somos incapazes, reconhecemos que somos limitados. Reconhecemos, Deus, nossas debilidades, nossas fraquezas. E por isso, suplicamos ao Senhor, dá-nos graça. Dá-nos, ó Deus, misericórdia, vinda do alto. Dá-nos o Teu favor, Senhor amado. De modo que possamos viver todos os dias, para a glória, para a honra, para o louvor do Teu santo e bendito nome. Suplicamos, ó Deus, reconstrua o nosso coração. Restaura-nos, ó Deus. Faz resplandecer o Teu rosto sobre nós e seremos salvos. Oramos agradecidos, em nome de Jesus.